1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. O subtítulo vai dizer: Jezabel ameaça Elias. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a ti um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? Podem se sentar. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos começar falando sobre batalhas internas que todos nós temos. O que são batalhas internas? São conflitos emocionais profundos, silenciosos, invisíveis, travados na mente e no nosso coração. São conflitos interiores que ocorrem quando as emoções, os pensamentos e as vontades estão em desordem, gerando um desequilíbrio emocional no nosso ser. E o fato de nós sermos cristãos, servos do Deus vivo, lavado e remido no sangue de Jesus, regenerado, isso não nos isenta dessas batalhas internas. Elas acontecem dia após dia na vida de todo ser humano. E o fato de nós sermos servos de Deus vivo, nós não estamos isentos de passar por essas batalhas internas. O sacrifício de Jesus na cruz, a sua morte, a sua ressurreição, nos livra da culpa do pecado, mas não dessa essência pecaminosa que em nós há. Portanto, nós estamos à mercê de passarmos por essas situações. E essas batalhas internas, elas geram em nós medo, dúvida, elas geram insegurança, muitas outras coisas se refletem no nosso corpo, gera enfermidade física, angústias profundas, emocionais, muitas pessoas entram em depressão, enfim, várias coisas acontecem quando essas batalhas internas surgem diante de nós. E nós vamos estar tratando 3 pontos que é sobre o medo, sobre as dúvidas, a insegurança e sobre a angústia, aquela agonia profunda. Esses 3 temas dentro do que essa situação gera na nossa vida, que vai muito além dessas poucas coisas, vai muito além, muito além. Tem irmãos, pessoas, irmãos mesmo que sabem, servos de Deus, que estão travando batalhas internas tão intensas que chegam tão depressivos. Quantas vezes a gente ouve falar dessas causas que acontecem por aí. Então nós vamos começar vendo sobre a questão do medo aqui na vida de Elias. O capítulo 17, ele inicia essa história, a narrativa da história da vida desse profeta. O profeta Elias, um profeta destemido, um profeta corajoso, valente, enfrentava todas as situações.
ele atuou em um período de uma apostasia intensa, que foi no período de Acabe, do rei Acabe e da rainha Jezabel, né? Ele era a qual eles implantaram a adoração ao Deus deles, né? Dentro dessa apostasia, a Baal. Né, introduziu o culto a Baal no meio do povo, né, e nesse período que Elias vem aí profetizando, né, Baal era venerado como o deus da fertilidade, das tempestades, da chuva, né, da agricultura, e era por esse caminho que eles veneravam Baal. E Elias vem nesse período, vem profetizando, vem falando. Ele profetizou nessa época sobre a seca em Israel, um período de 3 anos e 6 meses que não iria chover, né? Ele foi sustentado de pão e carne por corvos. Né? Olha só quantas situações esse profeta viveu, né? Junto ao ribeiro do Ribeiro de Querite, né, onde ele estava ali, o povo ia, alimentava. Meus irmãos, era Deus operando, era Deus tratando, era Deus cuidando de Elias. Elias também foi sustentado por uma viúva em Sarepta, né? Aqui me chamou bem a atenção nessa questão de quando ele é sustentado por essa viúva. Em 1 Reis 17, no versículo 9, vai dizer que Deus disse para Elias assim: eis que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Né? Nesse período agora o ribeiro já secou também, e aí ele vai para Sarepta, para junto dessa viúva, porque Deus tinha dito para ele que ele tinha ordenado uma viúva que iria sustentá-lo. E em 1 Reis 17, 12, quando ele chega a essa viúva, ele diz para ela: faz aí um bolo para mim. Olha o que ela diz para ele: nenhum bolo eu tenho. Eu não tenho nenhum bolo, não tenho azeite, eu só tenho um negocinho de azeite, e eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, e nós vamos comer e nós vamos morrer. Irmãos, dependência de Deus. Dependentes de Deus. Olha o que Deus está fazendo com esse homem. Manda ele uma viúva que também não tinha nada para comer. Né, chamando, nos mostrando, nos chamando a sermos totalmente dependentes dele. Totalmente dependente. Quando ela fala sobre isso, Elias diz para ela: você faz o bolo para mim e Deus vai operar e não vai faltar farinha na panela e nem o azeite na botija. E assim foi. Era Deus operando, era Deus cuidando. O nosso tema é: a tua presença, a tua graça nos basta. Por isso que quando o irmão pregava na semana passada, eu estava perplexa. No culto passado, eu falei: meu Deus, como Deus é maravilhoso. Ele está Elias. Eu peguei e fui gravar. Falei: tem que gravar isso, né? Porque Deus já estava tratando. Irmãos, Deus, o sustento de Deus, a presença de Deus na nossa vida, o cuidado de Deus, a graça de Deus é o suficiente na nossa vida. Olha o que Deus fez com esse homem. Agora ele está junto dessa viúva, não tem, e Deus vai e opera. Ele foi sustentado, e Deus dali para frente não faltou azeite, não faltou a farinha, porque o Deus do suprimento estava presente. Ele é Deus presente. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Ele está presente aqui agora. Ele é presente, Ele não nos abandona, Ele está cuidando de nós. E olha esse homem intrépido, esse homem corajoso, enfrentando todas as situações, né? Depois o filho dessa mulher morre, e Deus opera outra maravilha e ressuscita o filho dessa mulher. Está contando com Elias. Mas depois Elias vai e desafia 450 profetas de Baal, e Deus operou maravilhosamente no meio. Olha esse profeta, olha o que está acontecendo na vida dele. E ele está ali, o nome do Senhor está sendo honrado, né? Ele foi enviado para reconduzir o povo à adoração a Deus.
Então ele está servindo, está operando, Deus está cuidando, ele está agindo. Quando ele está lá junto com os profetas, ele chega de certa forma debocha, né? Porque eles estavam lá todos se cortando, clamando a Baal, e Baal nada. Ele zomba e Deus vem depois, ele manda nas situações preparar tudo, e Deus vem e honra e manda fogo do céu e consome o holocausto. Oh Pai, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, né, enfim, nós vamos ver esse profeta que é um homem corajoso, que não tinha temor, que não tinha medo, que enfrentava todas as situações, enfrentava os obstáculos. No 1 Reis 18, no versículo 17 e 18, Acabe chega a chamar ele de um perturbador de Israel. Imagina como está a vida desse homem, Deus junto dele, cuidando dele. Ele estava na dependência de Deus, Deus mandava, ele fazia, Deus operava, porque quem opera as maravilhas é o Senhor. Quem opera, quem faz o milagre acontecer. Irmãos, quem ressuscitou o filho da viúva foi Deus, esse Deus que está presente. Ele está presente. E a presença dele nos basta, porque ele vai operar conforme o desejo do coração dele. Ele fez descer fogo e ele mostrou para aquele povo que ele era Deus, porque Elias tinha dito naquelas palavras: se Baal é Deus, siga-o, e se o Senhor é Deus, siga-o. E Deus se mostrou ali no meio, operando as maravilhas. E aí está aí, Elias está ali, glória a Deus, aleluia. Mas aqui agora, no capítulo 19, que foi o que nós lemos, nós vamos ver esse mesmo profeta Elias com medo. 19, do 1 ao 3 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiros a Elias a dizer: assim façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã, essas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que aconteceu com Elias? Temeu, teve medo, entrou numa batalha interna, né? Ela vai me matar, ela já matou os profetas, imagina a mente dele, né? Ele já matou todos os profetas, agora ela vai me matar também, né? Ela fala e ela não fica, né? Imagina a cabeça dele trabalhando, o coração dele trabalhando isso tudo. E agora, gente, vamos ver o quê? Um Elias com medo, um Elias inseguro, um Elias fragilizado. Irmãos, né, esse profeta, ele está fragilizado, ele está cansado, e a gente vai ver no decorrer do texto a fala dele, como ele vai falando, né, e ele está fugindo agora de Jezabel, e agora ele está numa batalha interna. Esta crise de Elias, essa frustração, essa grande frustração, por quê? Porque havia nele uma expectativa, né, que não se concretizou na vida de Acabe e de Jezabel. Né? O profeta, quando ele vai pregar, quando ele está entregando algo, quando ele vai lhe falar do nome do Senhor, ele vai com uma expectativa de que vai haver mudança naquela vida. E às vezes não acontece. O povo sim, o povo entendeu. O povo glorificou a Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas o coração de Acabe e de Jezabel não mudou. Não mudou, tanto não mudou que ela vai dizer: agora eu vou te matar. Assim como eu fiz com os outros, vai ser com você também. E aí ele teme, ele fica com medo, começa a fugir dela, né? E nessa situação, né, vai glorificando. Uma outra situação que acontece aqui na vida de Elias, essa crise dele, é porque ele olhou para as circunstâncias. Elias, ele olhou para as circunstâncias, né? Nesse momento ele não traz à memória todas aquelas operações que Deus tinha feito, todos aqueles moveres que Deus tinha agido, porque ele deixou o medo entrar no coração dele. Ele entrou numa batalha interna com ele mesmo, e o medo reinou, e aí ele entra nesse caminho. Mas tem uma palavra maravilhosa que Tiago vai dizer em 5,19, que ele vai dizer que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era falho.
Elias era um pecador como nós. Deus, quem estava operando aquelas maravilhas todas era o Senhor. Elias dele mesmo, ele não podia nada. Então ele era pecador, ele era falho, ele era frágil. E agora por isso essa situação está acontecendo nele. Ele era homem sujeito como nós. Então mesmo nós sendo cristãos, servos do Deus vivo, nós podemos passar por essas situações, por essas batalhas internas, como este homem que agora está passando. Mas é maravilhoso que Deus ele acalma o nosso coração. A gente vai ver que o nosso Deus, ele é restaurador, ele é cuidador, ele é Deus presente. Porque ainda aqui no capítulo 19, do versículo 5 ao 7, nós vamos ver que o Senhor enviou o anjo. Enviou um anjo, Elias está no meio do caminho. Normalmente, quando a gente está assim, meio fragilizado, a gente quer deitar e dormir, né? E foi o que estava acontecendo com Elias no meio do caminho. Cansado, ele deita, ele dorme, e o anjo vem, toca nele e diz: levanta e come. Ele levanta, ele acorda, ele desperta, ele vai, ele vê lá um pão, ele vê a água, ele bebe, ele come. E o que ele faz de novo? Ele vai se deitar de novo. Porque é assim, meu irmão. Porque é assim. Quando a gente está fragilizado, quando a gente está meio desencorajado, a gente quer deitar, a gente quer dormir, a gente quer, né, de alguma forma, não parar no reino, mas ficar meio esmorecido. Mas Deus, o nosso Deus, era maravilhoso, que Ele vem, Ele nos encoraja, e Ele vem, Ele nos coloca de pé. Levanta, Elias, come, vai lá, o caminho ainda te é longo, é distante, vai lá. Né? E a palavra vai mostrar que mais na frente Elias vai deparar com uma caverna, e ele entra, ele passa a noite naquela caverna, e ele passa a noite naquela caverna, e a palavra vai mostrar que o Senhor se apresenta para ele. O nosso Deus, ele não nos abandona. Ele se apresentou para Elias no monte, ele se apresentou para Elias no caminho, e agora ele se apresenta para Elias na caverna. Você não está só, Elias, eu estou contigo. Assim é comigo, é com você, é conosco. Deus é suficiente. A presença do Senhor, a graça de Deus nos basta, porque a todo tempo Ele nos traz para sermos dependentes dEle. Porque de nós não podemos nada. Sem mim nada podereis fazer, o que Ele disse em João 15:5. Né? E ele vai dizer para Elias, a palavra vai mostrar que passa um vento, Deus não estava, passa uma tempestade, não estava, passa um fogo e não estava, e daí vem aquela voz branda: Elias, volta lá. Volta lá, porque ainda tem um grupo que não se rendeu a Baal, nem sua boca o beijou. Volta lá, porque ainda não acabou. Não acabou, meu irmão, não acabou. Se você estiver fragilizado, se você estiver passando por uma batalha interna, e você estiver com medo, se você estiver com dúvida, se você estiver com incerteza, seja o que estiver acontecendo na sua vida, ainda não acabou. Levanta e volta lá. Volta, porque ainda não acabou. Sabe quando é que vai acabar, meu irmão? Só vai acabar quando nós partirmos para a glória. Enquanto esse momento não chegar na nossa vida, não acabou. Deus disse para Elias, ele acalma o coração de Elias, com aquela voz dele branda, suave, diz: Elias, volta lá, porque você vai fazer isso. Você ainda vai ungir Eliseu no seu lugar. Ou seja, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Tem um momento aqui anterior que mostra que Elias vai passando por um caminho, e ele depara com Obadias, um homem com o nome de Obadias. Obadias era um servo do Deus vivo, e a palavra vai mostrar que quando Jezabel estava matando os profetas, este homem chamado Obadias, ele escondeu 100 profetas de 50 em 50 e os sustentou. Ainda existe 7.000 que não se dobraram a Baal. Então, irmãos, o mundo, a igreja pode estar um caos, mas você ainda é servo do Deus vivo, e Ele está presente na sua vida, e a presença dEle basta, a graça dEle nos basta. Jesus é o suficiente na nossa vida, e a graça dEle nos basta, porque a obra quem faz é Ele. É Ele quem faz toda a obra, porque nós de nós mesmos nós não podemos nada. Nós vamos estar vendo ainda
um outro profeta, um outro pregador, em Lucas, no capítulo 3, Lucas, capítulo 3, do 1 ao 3, nós vamos ver a mensagem agora que vai falar sobre o nosso irmão João Batista. João Batista também, João Batista, um pregador valente, homem de Deus, ousado, intenso, intrépido. Este homem, ele confrontou as autoridades também da época dele. No capítulo 3, no versículo 1 ao 3, nós vamos ler que diz assim: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconides e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E aí ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão do pecado. Irmão, a palavra de Deus vai dizer que quando o povo vinha até ele, e ele pregando o evangelho, dizia: raça de víboras, quem vos induziu? Muitos vinham com intenções, não vinham para o batismo, mas com outras intenções, e ele dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. E ele está pregando, assim como Elias confrontou Acabe, o rei Acabe e Jezabel, assim também João Batista, ele confrontou Herodes e Herodias, que estavam no casamento adúltero. Tem mais questão lá de Filipe, depois vocês leiam lá para vocês entenderem com calma. E ele confrontou. Também era um homem humilde, era filho de sacerdote, podia estar nas regalias do templo, mas onde que ele estava? Ele estava no deserto, comendo mel silvestre, gafanhoto, vestindo pelos de camelo e pregando as bordas do Rio Jordão. Louvado seja o santo nome do Senhor, Esse homem que enfrentava o povo, que seguia pregando com autoridade. O foco da sua mensagem era o arrependimento, também era trazer o povo ao arrependimento, Chega no versículo 15, vai dizer que o povo chegou a pensar, a cogitar no coração se ele era o Cristo. O povo chegou, será que ele não é o Cristo? E aí ele começa e vai dar testemunho de Jesus Cristo. Tem um momento que ele falou: você é o Cristo? Não, não sou. E ele começa a dar algumas explicações que ele não é, E lá em João, no Evangelho de João, vai dizer, a partir do versículo 25, 27 até no 29, que quando o povo está ali questionando ele, se era ele, se não era, e no dia seguinte ele vê Jesus passar. Agora em João 1:29, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele dá testemunho de Jesus. Ele começa a dar testemunho de Jesus. Ele é o Cordeiro, ele é o Santo de Israel, é ele. Não sou eu não sou nada, importa que ele cresça e que eu diminua, é ele. E ele começa a dar testemunho de Jesus, se colocando na dependência. Esse homem aqui, que era valente, que era ousado, valente, intrépido, o amigo do noivo, ele era chamado de o amigo do noivo, que testificou de Jesus. E ele também vai entrar na prisão em Lucas 7, versículo 19, e agora ele também está passando por um momento de uma batalha interna. Tem um momento que ele vai testificar de Jesus, que ele vai dizer assim, que no batismo, tudo mais de Jesus, ele vai dizer assim, que ele não conhecia.
mas que aquele que levou, que o chamou para batizar, esse disse para ele: aquele quem você vê desceu o Espírito Santo sobre ele, ele vê o Espírito em forma de pomba, esse é o que batiza com fogo, com o Espírito Santo. E ele vai dizer: e eu vi. Ou seja, quando Jesus foi batizado, aquilo que Deus tinha tratado com ele quando chamou ele para pregar, e ele testificou no batismo de Jesus, ele vai dizer: eu vi, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, e eu vi. E agora, em Lucas 7,19, esse homem foi preso. E ele entra agora numa batalha interna. Por quê? Porque gera nele uma dúvida. Será que é ele mesmo? O mesmo homem, meu irmão, que tinha testificado de Jesus, que era ele mesmo, ele tinha visto no batismo os sinais que Deus tinha dito, agora na prisão, ele está dizendo: é ele. Será que ele mesmo? Mandou os discípulos dele ir lá perguntar: é tu mesmo? Ou viria outro? Irmão, uma batalha interna. E essas batalhas, às vezes, elas mexem na nossa estrutura. Mas a gente vai ver que essa pergunta de João, ela mostra o quê? Que um homem, por mais ousado, por mais intrépido, por mais valente que ele seja, né, ele pode passar por esses momentos difíceis. Que em nome de Jesus o Senhor venha nos ajudar, né? Porque se um momento desse vier na nossa vida, para que a gente possa entender que a gente tem que ficar na dependência de Deus, porque gerou uma incerteza no coração de João Batista, né? Mas ele foi o que? Confortado com o nosso Deus. Nosso Deus é Deus presente, nosso Deus é Deus que cuida, né? E ele foi confortado com o que? Com a resposta de Jesus. Porque quando os discípulos foram lá perguntar para Jesus: é você mesmo ou haverá de vir outro? Diz que na mesma hora Jesus curou vários enfermos e foi e virou para aqueles homens e diz: diga para ele que o coxo anda, o cego vê. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. E é pregado o Evangelho, irmãos. Esse Deus está aqui presente. A presença dele nos basta que nós possamos entender que de nós não podemos nada, mas que o nosso Deus que está presente, cuidando, ele pode tudo. Ele pode tudo. Aquele que a gente entende que é de mais impossível, ele pode. Nós vamos estar vendo agora mais um irmão e mestre, irmão e amigo, irmão e Deus soberano, onisciente, onipotente, onipresente, o nosso irmão e amigo, nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro da história. Ele é de eternidade a eternidade. João 1, do 3 em diante, vai dizer, do 1 ao 3, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o nosso Deus, é o nosso Jesus, né? Ali ele foi a revelação mais alta de Deus na terra, né? Ali no meio do povo, cuidando do povo presente. Ele é a plenitude dos tempos, ele é o Verbo que se fez carne. Ainda em João, no capítulo 1, ainda no versículo 14, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele se fez presente, e ele se faz presente porque ele diz que está conosco todos os dias, e a sua presença nos basta. Não deixe que o momento de batalha interna te separe de Deus, porque elas vêm, nós somos pecadores, nós somos falhos,
Nós somos pessoas limitadas, mas as batalhas vêm. Mas o nosso Deus, o Consolador, está conosco, nos guiando e cuidando de nós. Então Jesus nasceu de uma virgem, pelo poder do Espírito Santo. Ele era de família simples e também pregava o arrependimento dos pecados. E ele dizia na pregação dele, ali nas bordas de Cafarnaum, e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino já estava, ele era o próprio reino, ele era o próprio poder, ele era a própria presença. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele trouxe paz, ele trouxe esperança, ele curou, ele curou enfermos, operou maravilhas. Mas agora, em Mateus 26, do versículo 36 ao 39, ele está passando por uma batalha interna. Quando ele está no Getsemane, orando, ele chama alguns com ele, e ele diz: vamos orar comigo. Eu estou triste, né? Ele estava num momento de agonia, de tristeza, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. E aqui nos deixa mais uma grande lição de dependência de Deus. Ele estava passando por aquele momento, e quando ele ora, meu Deus, ele vai orar, e ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Dependência de Deus. Ele não ia negar não, meu irmão. Ele está passando por essa angústia aqui, era por minha causa, era por tua causa, porque o que estava sobre ele eram os nossos pecados. Isaías 53 profetiza sobre ele: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é perfeito, como nós já falamos, ele é de eternidade a eternidade. Na glória ele viu a nossa necessidade, e por isso ele se fez carne, habitou entre nós para nos remir dos nossos pecados, das nossas transgressões. Então esse momento aqui que ele está passando era meu, era seu, era nosso. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmão, lembrando que todo o processo da vida de Jesus foi por amor da nossa vida. Todo o processo. Ele é perfeito. Ele é de eternidade a eternidade, como nós já falamos. Ele é o príncipe da paz. Ele é Deus. Tudo que ele estava passando era por minha causa e por tua causa. Ele era perfeito. Ele não tinha pecado. Por isso nós não podemos confundir o ministério de Jesus com o ministério de nenhum homem na face da terra. Porque ele veio pelos pecados de João Batista, ele veio pelos pecados de Elias, de Moisés, de Abraão, porque ele veio pelo pecado da humanidade, e todos esses são nascidos da linhagem adâmica. Todos, então todos necessitam reconhecer Jesus como o único e verdadeiro Salvador da sua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. O objetivo aqui é mostrar o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós dependemos de Deus. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua, porque quando nós deixamos Deus operar segundo o desejo do coração dele, o milagre vai acontecer. Operações, maravilhas extraordinárias vão acontecer. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Senhor, eu sou falho. Senhor, eu não sou perfeito, mas o Senhor é perfeito. O Senhor é suficiente. O Senhor é o nosso Deus. Então nenhum ministério de homem nenhum na face da terra, por mais maravilhas que este homem tenha visto acontecer, todas as operações foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, ele é o suficiente para a nossa vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar com essa palavra, né, nessa noite, e que nós venhamos entender que a presença dele nos basta e que ele é o suficiente para nós. Amém?